Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão gostando dessa série? Estão sendo edificados? Comenta aí nos comentários o que você está achando, o que Deus tem compartilhado com você através dessa leitura, através dos vídeos que estão sendo produzidos por esse canal. Deixa o seu like e compartilha também com o seu amigo. Eu tenho certeza que esse tema é um tema muito importante para que venhamos estudar. E hoje a gente vai dar continuidade aos capítulos 5 e 6, a gente vai estar comentando sobre eles e você pode sim também comentar aqui nos comentários mesmo, tá bom? Mas antes eu quero orar com você. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E te agradeço, Pai, porque chegaremos ao pleno propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos capítulos anteriores, nós vimos que o Senhor ele não tem planos. Na verdade, a intenção de Deus não é completar o plano dele de forma parcial na nossa vida. Não é a intenção de Deus fazer um plano para que nós venhamos a vivê-lo pela metade. Na verdade, ele deseja de nós que nós venhamos viver um plano inteiro, completo, pleno. É para isso que ele nos chamou. E o capítulo 5 vai tratar também sobre isso, sobre andarmos na luz, andarmos na palavra. E na página 95, o segundo parágrafo me chama a atenção e eu quero ler para você. Kenneth Hagin vai dizer aqui, né? Não basta entender o plano ou a direção de Deus. Você deve também andar à luz da palavra que já lhe foi revelada, praticando-a em todas as áreas da sua vida e ministério. E deve andar também em qualquer outro caminho que o Senhor indicar. O plano de Deus não será cumprido em sua vida, muito embora você possa ter uma direção clara no que diz respeito ao futuro, se você se recusar a obedecer a sua palavra escrita. É de extrema importância que venhamos entender que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como ela mesma diz sobre ela, né? E eu acho muito interessante que Kenneth Hagin ele vai falar aqui e dá a entender que ele está falando diretamente para pastores, para ministros de Deus. E muitas das vezes a gente olha para um livro como esse, ou até mesmo para a Bíblia, né? Mas está falando para pessoas num contexto diferente do meu, então não tem serventia para mim, porque eu não sou pastor, ou talvez eu não sou profeta, ou talvez eu não esteja exercendo um papel no ministério. Na verdade, tudo aquilo que o Senhor nos comunica através da vida de outras pessoas nos serve de lição. Aquilo que nós vemos na Bíblia, aquilo que nós vemos outros ministros falando, nos serve de lição. Se eles estão errando em alguma coisa, se a Bíblia mostra algum erro de algum personagem bíblico, é para que nós venhamos acertar. E se Kenneth Hagin aqui está escrevendo direcionado para pastores, é porque um dia, talvez eu e você sejamos chamados para um cargo como este, para um ministério efetivamente. E aí, a gente pode sim aprender com esses erros e com esses acertos também reproduzir esses acertos e também evitar os erros. Por isso nós precisamos aprender com os nossos antepassados, né? A Bíblia vai dizer muito sobre isso, sobre a gente aprender com aquilo que os nossos antepassados já viveram, né? E o capítulo 6 também vai me chamar muita atenção porque fala sobre um tema muito importante, que é a adoração. E me levou a realmente pensar e me questionar, né? Como anda a minha adoração? Esse livro, a intenção dele é tratar os planos, os propósitos e as práticas. Então, qual é o plano de Deus para a oração? Qual é a prática correta que nós precisamos ter quando estamos adorando a Deus? O que é aquilo que Deus aceita como adoração? Felipe, mas Deus ele faz acepção de adoração para adoração? Faz, da mesma maneira que fez acepção quando Caim e Abel ofereceram sacrifícios. Não é toda a adoração que agrada o coração de Deus. Não é todo o fogo que vem da parte de Deus. A Bíblia também vai dizer sobre o fogo estranho, lá em Êxodo, né? Os irmãos que trouxeram fogo estranho para dentro do templo do Senhor. Isso é um perigo nos nossos dias. Nós podemos estar adorando com a intenção do coração errada, com o propósito errado. Sabia que é errado adorar a Deus simplesmente porque você precisa de algo? Você iria adorar, você
levantar as suas mãos lá na igreja, louvar louvores lindos, simplesmente porque você está precisando de algo. Deus, ele conhece o nosso coração. A Bíblia fala que ele sonda o coração do homem. Então nós precisamos estar lá com o coração voltado para adorá-lo, sabe? E eu não estou dizendo aqui que é errado a gente precisar de algo de Deus. Na verdade, nós precisamos constantemente, mas esse não deve ser o nosso foco. Esse não deve ser o único motivo pelo qual nós procuramos o Senhor. Nós precisamos procurar o Senhor, nós precisamos estar em contato com Ele por amor a Ele, e não por meros motivos terrenos ou carnais. Entende o que eu estou querendo dizer? E com relação à prática, né? Como é o jeito correto de adorar? No livro, ele vai trazer assuntos muito polêmicos, né? Com relação à dança, com relação à palma, e isso a gente vai tratar nos próximos episódios, né? E eu quero que você acompanhe mesmo, porque se é polêmico, você precisa saber a verdade sobre esse assunto com a clareza da palavra. E nesse capítulo 6, vem essa pergunta, né? Como adorar da maneira certa? Como adorar? Como anda a nossa adoração? E Kenneth Hagin vai tratar isso no capítulo 6, e ele vai se basear no versículo 24 do Evangelho de João, no capítulo 4. João 4, 24, que é aquela passagem bem famosa desse evangelho, que fala sobre a mulher do poço de Jacó, aquela mulher samaritana que vai até Jacó, que vai até o poço para pegar água. Jesus encontra ela naquele lugar, e você já sabe essa história, mas eu realmente quero que você tire um tempo para ler de novo o capítulo 4, para você memorizar aquilo que está escrito lá. E naquele lugar o Senhor traz uma revelação extraordinária sobre a adoração. E repare que foi uma revelação tamanha que envolveu todo o povo, tanto de Israel quanto os de Samaria, mas o interessante é que Jesus mostra essa revelação apenas para uma pessoa. Cara, isso me marcou, porque eu entendi isso, eu vi isso através dessa leitura. Quão importante uma pessoa é para Deus, né? O que Deus faria por uma pessoa? E aí, enquanto eu estava lendo, me veio essa pergunta, né? Por que uma revelação tão grandiosa dada apenas a uma pessoa? Eu fiz essa pergunta realmente a Deus naquela hora. Eu falei, meu Deus do céu, que revelação profunda sobre a adoração, e por que somente a uma pessoa? E aí, na hora, eu senti realmente, eu ouvi o Espírito Santo dizendo no meu interior, porque ela precisava ouvir. Havia um problema que só o próprio Deus poderia solucionar. Homens até tentaram resolver o problema da adoração, e você vai ver nesse capítulo que Jesus, ele vai dizer isso, né? Na verdade, a samaritana diz que os judeus disseram que o lugar correto da adoração era em Israel, mas os samaritanos disseram que era no Monte Gerazim, no monte lá em Samaria, né? E aí ele continua a dizer, eu continuei a ouvir, né? Homens até tentaram resolver o problema da adoração, e talvez tenha funcionado por um tempo, mas havia chegado a hora de aquela mulher viver algo a mais em Deus. E isso me marcou demais, né? Porque Deus, ele está disponível, ele está, na verdade, com expectativas de te revelar coisas, de revelar para você algo extraordinário, sabe? Deus, ele não tem preferidos, ele não tem prediletos. Na verdade, o que há é pessoas que correspondem àquilo que Deus quer trazer para a terra, né? Se você tem correspondido, pode ter certeza que Deus, ele vai te encontrar. Mas voltando a falar sobre adoração, aqui ele vai estabelecer um padrão de adoração. Existem padrões que o Senhor estabelece, e o padrão é que os verdadeiros adoradores, é o versículo 24, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Quando a gente para pensar sobre isso, o que vem à sua mente? Coloca aí nos comentários o que vem à sua mente quando eu falo em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade é quando você faz ela com a intenção correta e do jeito correto, né? Quando eu adoro a Deus em espírito, está dizendo que não somente a minha boca está adorando, não somente o meu intelecto está adorando, ou somente o meu corpo, mas tudo o que há em mim louva ao Senhor. E isso é adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito.
E por que nós precisamos adorá-lo em espírito? Porque na antiga aliança, Kenneth Hagin ele vai mostrar isso para nós. Na antiga aliança, Deus ele requeria de nós uma adoração física, onde nós precisávamos trazer sacrifício, e a Shekinah de Deus invadia aquele lugar, o templo, né, onde o sacerdote ele ministrava esse sacrifício, intermediando o povo de Israel e Deus, e aquele incenso subia aos céus, e realmente aquilo era recebido como adoração. Mas na nova aliança, o que sobe é o meu e o seu louvor. E como isso sobe? Isso sobe em forma de adoração genuína, onde eu entendo que quem sou, né? Eu sou filho de Deus e por isso eu adoro ao Senhor. E detalhe, não é físico, ou seja, eu preciso fazer isso em todo e qualquer lugar, porque a Bíblia vai dizer também que eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada de Deus. E se eu sou templo, o sacrifício será feito aonde? No templo. Ou seja, a adoração é feita aqui dentro, onde quer que eu esteja. Então a sua vida precisa e ser uma vida de adoração. Isso é adorar a Deus em espírito, é uma adoração constante. Não é só no momento do culto, não é só enquanto tem pessoas olhando, não é só quando estou sozinho, mas é em todo momento. A adoração a Deus precisa estar presente na minha vida. E o que é em verdade? É quando eu faço isso de inteireza de coração, independente de quem está olhando, independente da intenção. Eu estou fazendo isso porque Deus ele é digno, eu entendo isso, então por isso é em verdade. E essa palavra realmente foi ministrada no meu coração, porque muitas das vezes a gente vai para a igreja e a gente pensa que lá é o lugar da adoração, mas o lugar da adoração vai até a igreja. Você é o lugar da adoração. Você vai à igreja para prestar um culto ao Senhor. Você não vai para receber um culto do Senhor. Quem está cultuando é você, e você está cultuando a um Deus. E essa verdade precisa estar dentro do seu coração. Todas as vezes que você lembrar do Senhor, você tem que lembrar: quem está sendo cultuado é Deus, não sou eu. Claro, nós vamos para a igreja, nós vamos para um tempo de adoração a Deus quando estamos louvando e recebemos de Deus. Isso é uma verdade, mas não significa que nós só precisamos receber. Isso não significa que receber seja a plenitude do que Deus preparou para a adoração. Você está conseguindo acompanhar o que eu estou querendo dizer? Então, quando nós estamos adorando a Deus, nós precisamos entender quem está sendo adorado e quem precisa adorar. E quando nós temos essa mentalidade, a nossa maneira de fazer muda, a nossa maneira de reverência muda. Ou seja, principalmente no lugar de culto, é onde nós precisamos ter a atenção fixa naquilo que Deus está fazendo e se movendo, para que a plenitude de Deus consiga reinar para cada culto. O plano de Deus para cada culto é um plano extraordinário. Nós só vamos descobrir se vivemos de inteireza de coração durante a adoração. Você precisa estar atento, você não pode se distrair com muitas coisas. E é por isso que Satanás tem tentado nos distrair durante esses momentos. Você já parou para pensar que em qualquer outro momento, às vezes a gente consegue prestar atenção, mas na hora do culto sempre tem alguma coisa para nos tirar a atenção. Sempre tem alguma coisa para nos distrair, algum amigo querendo falar, e às vezes a gente fica naquela questão de conveniência, né? Não vou pedir para ele ficar quieto, porque ele vai achar que eu sou chato, mas isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é ser realmente conivente. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos realmente estar naquele lugar em espírito e em verdade. De verdade. Cara, se eu vim para a igreja foi para adorar. Se eu vim para a igreja foi realmente para prestar meu culto ao Senhor junto com os meus irmãos. Então eu vou fazer isso de inteireza de coração. Eu posso sim conversar com ele depois. Eu posso sim mexer no meu celular depois. Eu posso sim fazer uma brincadeira depois. Isso tudo pode passar. O que não pode passar é aquele momento, a reverência de você entregar aquele momento inteiramente ao Senhor. E claro, eu não estou sendo radical aqui. Existem coisas que acontecem que você vai precisar realmente dar uma outra atenção, mas não se distraia por qualquer coisa. Não é tudo que pode tirar a sua atenção da presença de Deus naquele momento, sabe? Isso é um conselho muito importante. Você precisa ter reverência na hora do culto, sabe? Essa é a mensagem que Deus tratou comigo e eu espero que também tenha edificado a sua vida, tá bom? Eu quero orar por você.
Pai, eu te agradeço, Jesus, por o meu irmão e por a minha irmã que está assistindo esse devocional. Eu te agradeço, Pai, porque entendemos hoje, Pai, que o Senhor tem um plano para a nossa adoração a Ti. O Senhor estabeleceu princípios, o Senhor estabeleceu uma vontade plena para a adoração que o Senhor deseja receber de nós. E, Senhor, hoje nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha nos mostrar, ainda com mais detalhes, Pai, como o Senhor deseja que venhamos adorar, Pai. Pai, nós queremos entender, Jesus, qual é a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós na adoração. Qual é o perfeito e agradável quando o Senhor está pensando na nossa adoração. Nós queremos chegar nesse ponto, Pai, onde te adorar seja realmente a nossa primazia. Queremos, Pai, te adorar como o Senhor nos ordenou, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para o meu irmão, para a minha irmã, para que eles venham chegar nesse nível de adoração. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Eu te espero no próximo vídeo. Compartilhe com mais um. Deus abençoe a sua vida. Até lá.